Oi, gente, tudo bem? Bora lá então para a nossa resolução de exercícios da apostila de Sociologia Brasileira 1. Vamos lá, a nossa primeira questão. Leia o trecho a seguir. Não existe democracia racial efetiva, onde o intercâmbio entre indivíduos pertencentes a raças distintas começa e termina pelo plano da tolerância convencionalizada. Esta pode satisfazer as exigências do bom tom, de um indiscutível espírito cristão e da necessidade prática de manter cada um no seu lugar. Contudo, ela não aproxima realmente os homens, senão na base da mera coexistência do mesmo espaço social e onde isso chega a acontecer, da convivência restritiva, regulada por um código que consagra a desigualdade, disfarçando-a e justificando-a acima dos princípios de integração da ordem social democrática. Essa é uma fala do Florestan Fernandes, de 1960. Bora à questão. Florestan Fernandes se refere à ideia de democracia racial, que durante um período foi considerada construtiva da identidade nacional brasileira. Esta tese era caracterizada por... Então vamos lá, a gente está falando da questão de democracia racial. Essa é uma questão que é do Florestan? É um conceito cunhado pelo Florestan? Não, é um conceito cunhado pelo Gilberto Freire. Só que, como a gente se lembra, o Florestan vai bater de frente depois com esse conceito, criando o mito da democracia racial, que é o que ele está falando aí nesse trecho. Então, vamos às questões para ver o que a gente precisa. Letra A. Pressupor uma miscigenação harmoniosa entre grupos diferentes étnicos constitutivos da nação brasileira. Letra B. Apregoar que representantes de todos os grupos étnicos categorizados têm representatividade política em âmbito legislativo. Letra C. Promover a denúncia de práticas racistas contra negros, mulheres e indígenas. Letra D. Reivindicar a instauração de projetos e certos julgamentos dos responsáveis pelo processo de favelização nas grandes capitais brasileiras a partir do século XIX. E letra E, defensora as candidaturas plurirraciais dos processos eleitorais pós-1964. Então, o que está sendo perguntado aí para a gente? O que é a democracia racial cunhada pelo Gilberto Freire? Então, a correta é a letra A, que é pressupor uma miscigenação harmoniosa entre grupos diferentes étnicos constitutivos da nação brasileira. Correto? Bora para a próxima questão. Então, sobre Guerreiro Ramos. O sociólogo Guerreiro Ramos desempenhou um papel importante nas ciências sociais, em especial na sociologia, no início dos anos de 1960. Como sociólogo, lutou a favor da conscientização dos valores da negritude e da criação de uma sociologia nacional, comprometida com a modernização do Estado brasileiro. Sobre a sociologia de Guerreiro Ramos, é correto afirmar: letra A. Para Guerreiro Ramos, a sociologia é fruto de um processo histórico e requer um compromisso com os problemas sociais e o envolvimento com as condições da vida da população. Letra B. As pesquisas sociológicas nos países latino-americanos colocam em pauta os pequenos problemas da vida social e não os problemas relativos à estrutura social e de caráter global. Letra C. No que se refere aos índios e negros, a sociologia não deveria promover pesquisas que contribuíssem para uma integração social desses contingentes humanos na estrutura econômica. Letra D. Guerreiro Ramos foi um defensor do folclore nacional e foi militante em grupos conservadores, que lutavam para preservar o comportamento, os hábitos e a expressão de grupos tradicionais. E letra E, ele defende a ideia de que os problemas da América Latina estudam ser buscados nas teorias elaboradas nos países desenvolvidos. Qual é a resposta correta? Letra A. A gente vai lembrar, o Guerreiro Ramos vai estar falando da construção de uma sociologia brasileira, que vai ser totalmente comprometida com a galera dos trópicos. Ele é anticolonial e, principalmente, ele também vai estar falando sobre a questão do negro no Brasil. Por isso que é a letra A, correto? Bora para a próxima e última agora. A miscigenação, que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando na sociedade brasileira em senhores escravos,
como uma rala e insignificante labugem de gente livre e sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. Esse é um trecho do livro de Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que a gente conversou. Vamos à questão. A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Freire, e a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em, letra A, defensor dos positivos da mistura racial, letra B, buscar como causas históricas do atraso social, letra C, destacar a violência étnica da exploração colonial, letra D, valorizar a dinâmica inata da política e letra E descrevem como debilidades fundamentais da colonização portuguesa. A resposta correta é letra A. Gilberto Freire, a gente sempre tem que estar lembrando. Miscigenação racial, democracia racial, é o que ele vai estar falando e é o que ele vai estar defendendo. E vamos lá só para o finalzinho do vídeo. Por que tiveram duas questões de democracia racial falando da questão da miscigenação? A questão da miscigenação é um termo recorrente que sempre está caindo no Enem. Então a gente tem que estar estudando ela mais a fundo, principalmente os enlaces, os entraves entre o Gilberto Freire e o Florestan Fernandes, correto? Por hoje é só, ficamos aqui com o nosso vídeo de resolução de exercícios. Dúvidas, comentários, questões, deixe aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia ou entre em contato com a gente, certo? Um abraço e até a próxima. Tchauzinho!